Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à disciplina de Fundamentos da Administração. Quero, desde já, agradecer a participação de vocês, agradecer o professor presencial que está aí trabalhando diretamente com a gente. Quero agradecer a você, aluno, que vai cooperar com a gente, todos os colaboradores que estão aqui. Sou o professor Samuel, como vocês já viram em uma outra disciplina, conto com a participação de vocês. E hoje nós vamos iniciar mais uma jornada, mais uma disciplina, Fundamentos da Administração. E junto comigo está a professora Maraí. Olá, professora. Olá, professor. Olá, aluno. Olá, professor presencial. É um prazer muito grande estar aqui com vocês e eu vou estar aqui auxiliando o professor Samuel com o chat, tirando dúvidas através do WhatsApp. Então, fiquem à vontade para entrar em contato e tirar suas dúvidas e participar o máximo possível, que vai ser muito boa a nossa interação. Isso mesmo, nós estamos aqui empolgados com a nossa disciplina e precisamos da colaboração de vocês para que ela aconteça. Mas vamos dar uma olhadinha para ver o que nós vamos estudar na disciplina de Fundamentos da Administração. A disciplina de Fundamentos da Administração, nós vamos estar vendo a questão da teoria da administração, das funções do administrador, empresas e as suas estruturas, os fundamentos básicos da gestão de pessoas e alguns elementos administrativos e de inclusão social. Para que a gente possa alcançar isso, nós temos alguns objetivos para essa disciplina. Conhecer as funções e as abordagens de algumas das teorias administrativas e a sua evolução histórica, assim como também as técnicas e aplicações da administração para o desenvolvimento na vida e no trabalho. É importante que vocês estejam atentos e já quero recapitular algumas coisas que nós já falamos em outras disciplinas, que vocês já fizeram em outras disciplinas. É vocês aplicarem os conteúdos que vocês verão aqui nas nossas disciplinas no dia a dia de vocês. Para o sucesso da nossa disciplina, é fundamental que vocês executem as funções que vocês vão ver no seu dia a dia. Então, por isso, eu já quero convidar você, nosso querido aluno, a estar, tudo que você aprender aqui na disciplina, você aplique no seu dia a dia. Vamos conhecer o que nós vamos ver na aula de hoje. Na nossa teleaula, nós vamos iniciar a questão dos conceitos da administração e a definição de organização, os recursos organizacionais, a história da administração, a Revolução Industrial e a evolução da administração e suas teorias. É importante que nós estejamos atentos a essas questões, em relação às teorias e essa questão. Essa é uma aula mais histórica. É para que você, querido aluno, possa entender como surgiu a administração enquanto ciência e como aconteceu essa evolução durante o tempo e como que nós estamos no dia a dia. E como que ela pode se aplicar dentro de uma cooperativa. É importante que você tenha essa atenção. Então, vamos ver também os conteúdos da nossa aula, da aula de hoje. Então, nós vamos conhecer aí o conceito da administração e descobrir qual é o processo histórico dessa evolução e como estão as teorias administrativas hoje. Nós vamos reconhecer alguns setores organizacionais e alguns recursos organizacionais. Mas por que eu preciso olhar para a administração para entender ou para pensar na minha cooperativa? Já quero lançar um desafio para você. Quero que você olhe para você aí, pense nessa nossa disciplina, você enquanto um gestor da cooperativa. Lembre-se que numa cooperativa é importante a ajuda mútua, o pensamento coletivo. Então todos colaboram com a gestão. A gestão é uma gestão democrática, participativa. Então todos nós precisamos entender os fundamentos da administração para que haja essa sintonia, essa sinergia dos conhecimentos e que a cooperativa aconteça de forma agradável aí na sua região, de forma com que colabore efetivamente na sociedade onde a cooperativa está inserida. Então,
Ainda temos alguns objetivos da nossa teleaula. Diferenciar as teorias e as suas contribuições durante o período histórico e entender a importância dos períodos históricos para a evolução da administração. Por isso que nós vamos fazer uma linha temporal em relação à história da administração. Essa nossa aula, você vai olhar para essa linha temporal da administração, esse histórico que nós temos, essa linha do tempo mesmo, para que você possa entender e melhorar as situações. A administração, se você vai perceber no decorrer da nossa disciplina, que é algo que vai sendo aperfeiçoado com o tempo. A gente vai tendo experiências e nós vamos melhorando a nossa gestão. Então aí nós vamos trabalhar no dia a dia. E você deve estar perguntando, mas como que essa disciplina vai colaborar comigo enquanto profissional, enquanto pessoa? Professora Maraí, ajuda a gente aí nessa colaboração da disciplina para a vida profissional e pessoal. Então, é verdade, a gente precisa fazer esse passeio histórico e conhecer, porque a nossa disciplina ajuda muito, ela é a base de todo o conhecimento que a gente vai desenvolver ao longo da nossa vida para gerir uma cooperativa ou uma empresa pequena, média ou de grande porte. Então, ela ajuda muito. Por quê? Porque a gente trabalha com muitas mudanças, é um mundo globalizado, cheio de mudanças muito grandes. Então, a gente precisa ter essa noção profunda assim, das bases do conhecimento da administração para a gente poder dar continuidade nos nossos negócios, gerindo nossas empresas, as nossas cooperativas. E você vai perceber que a administração, a gestão, ela é muito importante desde quando eu aplico no meu dia a dia, na minha vida pessoal. Se você for olhar, você vai ver que hoje nós vivemos numa situação que as mudanças, como a professora Maraí falou, acontecem muito rápidas. E nós, enquanto pessoas, nós precisamos entender essas mudanças para nos adaptar a elas. Imagina numa cooperativa, imagina numa organização. Eu preciso conhecer tudo aquilo, todo o contexto onde nós estamos inseridos para que nós alcançamos os objetivos da cooperativa. Os objetivos que nós já falamos, vocês já viram em outras disciplinas, que a cooperativa ela vem com a ideia de criar uma sustentabilidade econômica e social na comunidade onde ela está inserida. Por isso que ela envolve muitas pessoas. E aí você já viu aí muitas vezes assim na administração, e você vai ver que no decorrer dessa linha temporal visa buscar gerir para alcançar os objetivos da melhor forma, utilizando menos recursos e de uma forma mais agradável. Mas eu quero fazer uma pergunta para você aí, agora. Não é no momento da nossa atividade de sala, eu quero saber que você reflita o que você administra no seu dia a dia. Nós vamos iniciar o nosso conteúdo efetivamente falando sobre o que você administra no seu dia a dia. E aí a gente convidamos algumas pessoas para responder essa pergunta. Preste atenção aí um pouquinho. Trabalhar, estudar, cuidar da casa e dos filhos e muitas outras tarefas fazem parte do dia a dia das pessoas. Todos nós, bem ou mal, administramos alguma coisa. E você aí, o que administra no seu dia a dia? Tudo, mãe. É casa, é marido, é filhos, tem que conciliar, né, tudo, para não amontoar todas as tarefas de casa. Ultimamente eu só estudo, eu não administro nada por enquanto. Eu trabalho aqui no ramo de variedades e nesse momento que o país está passando com essa economia, do jeito que tá muito complicado para nós comerciantes. Então, eu diminuí os meus custos, né, diminuí funcionário. Aqui a gente estamos fazendo de tudo, cortando o máximo possível, contratando os funcionários o mínimo possível. Eu ainda não administro nada ultimamente, eu só estudo mesmo. Agora vocês vão ver aí com os professores no estúdio a melhor maneira de administrar o nosso dia a dia. Tchau! E você que é estudante, você concorda com algumas respostas que nós tivemos aí? Será que para estudar eu não preciso administrar? Será que para
eu não estando trabalhando ou não tendo uma família, eu não tenho necessidade de administrar nada, eu não sinto essa necessidade ou preciso no meu dia a dia de gerir, administrar alguma coisa? Professora Maraí, será que nós, quanto estudantes somente, precisamos administrar ou não? Com certeza, sim. Precisamos administrar tanta coisa, o nosso tempo principalmente, a nossa vida, nossas atividades, né, as tarefas que temos que preparar, os trabalhos, tantas coisas. Fora que a vida continua, né, professor? Exatamente. E para que a gente consiga seguir na vida, a gente precisa ter uma boa administração. Quero já chamar a atenção a uma coisa que você vai... E você já administra e você vai precisar melhorar a cada dia o seu tempo. Nós precisamos cada dia mais administrar melhor o nosso tempo. E isso eu já quero dar uma chamadinha para a nossa disciplina. Você vai ter que administrar o seu tempo para fazer as atividades das suas disciplinas normais do ensino médio. Você vai precisar de administrar o seu tempo para realizar as atividades da nossa disciplina, para estudar os conteúdos da nossa disciplina, para que você possa verificar, fazer leituras prévias. Tudo isso você precisa de administrar. Por exemplo, se você for falar, cheguei da aula, não, só amanhã na hora de pegar o ônibus para ir para a aula de novo que eu vou me preocupar com a aula. Não, não é assim. Você precisa administrar o seu dia a dia para que você consiga cumprir todas as atividades. Uma coisa importante, falando ainda sobre administrar o seu tempo. Você, com certeza, seu pai, sua mãe ou a sua família onde você mora, tem tarefas para você também. Então, você vai ter que administrar todas essas questões. E nós temos inúmeras formas com que a gente utiliza a administração no dia a dia. Os recursos, eu não tenho um salário ainda, eu não administro. Com certeza, às vezes você ganha um dinheiro ou faz um serviço e recebe por esse serviço, você vai administrar, você vai ter que decidir, eu vou comprar isso, esse dinheiro não dá para comprar aquilo que eu quero ainda, eu vou economizar, eu vou poupar esse dinheiro para que eu possa comprar mais. Por isso que eu falei que é importante vocês olharem para a disciplina, vocês enquanto gestores, mas não gestor só de uma cooperativa, gestor de toda uma vida, gestor de uma capacidade que você tem de liderar, porque você é um líder de si mesmo, inicialmente, de depois liderar outras pessoas e de envolver outras pessoas. Mas vamos lá para alguns conceitos que vocês já precisam aplicar. Nós vamos trabalhar conceitos voltados para organizações, para empresas, para cooperativas, mas esses conceitos, eles podem ser aplicados e adaptados para o nosso dia a dia. Vamos trazer um conceito aqui que o professor Chiavenato ele traz em relação à administração. O que é a administração? É o ato de trabalhar com e através de pessoas para realizar tanto objetivos organizacionais quanto dos membros das organizações. Se a gente olhar para essa definição, se enquadra muito bem numa cooperativa. Eu vou trabalhar coletivamente, através e com as pessoas e através das pessoas, as parcerias. Então, eu trabalho com pessoas para realizar tanto objetivos das organizações, quanto objetivos dos membros das organizações, dos cooperados. Então, nós temos aí uma definição que, ao administrar, eu estou colaborando para os objetivos da organização da qual eu faço parte e da organização e dos meus objetivos pessoais. Agora vamos pensar no exemplo. Falei aí que você deve gerir, que você é um administrador também. Você gere o tempo, por mais que não tenha uma formação, uma cadeira acadêmica, você passou lá 4 anos se formando como administrador, mas você é um gestor do seu tempo. Lá no seu dia a dia, vamos aplicar na realidade da família. Eu vou trabalhar com todos os membros da minha família, vou alinhar essas questões aos objetivos da minha família. Por exemplo, vamos pensar, organizar a casa. Se eu for pensar só no meu objetivo, professora Maraí, na minha casa eu só vou organizar o meu quarto. Mas pensando na coletividade, nós vamos unir, todo mundo vai organizar a casa completamente e aí vai
pensar no bem, vai ficar um local agradável de estar tanto para mim quanto para minha família. Então, eu preciso entender que o ato de administrar, eu preciso trabalhar com pessoas e trazendo algumas questões em relação ao meu dia a dia e aqueles que estão envolvidos no meu dia a dia. Trouxemos outra definição. Professora, traz aí para a gente mais uma definição do que é administração. A administração é o processo de trabalhar com pessoas e recursos para realizar objetivos organizacionais. Então, a gente precisa trabalhar com pessoas e com recursos. E esses recursos nós vamos ver daqui a pouquinho quais são. Exatamente, trazendo mais um conceito aqui do que é administração, do que é relacionado à administração, é o processo de tomar e colocar em prática decisões sobre objetivos e utilização de recursos. A professora Maraí já deu um gostinho de quero mais na nossa aula, falando que nós vamos ver sobre os recursos organizacionais daqui um pouco. E quero chamar a atenção aqui para essa definição, que ele fala em relação ao processo de tomar e colocar em prática decisões. Nós todo dia tomamos decisões. Vou falar um exemplo. Você fala, talvez você está igual o moço que respondeu lá, mas eu só estudo, eu não estou administrando, eu não estou gerindo, eu não estou tomando decisões. Às vezes a gente pensa assim, quando o seu despertador toca para você acordar, você toma a decisão, eu vou levantar já ou eu vou pôr no soneca? Você já está gerindo o seu tempo aí, às vezes você coloca, eu conheço algumas pessoas que deixam um soneca lá, põem uma margem, põem o despertador um pouquinho antes do horário que tem para deixar um soneca. Outros já colocam no horário que tem que levantar. Então você precisa tomar decisões e a todo momento nós estamos tomando decisão na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional. E aí eu quero que vocês olhem para a cooperativa. Vamos pensar aí vocês enquanto técnicos em cooperativismo. Vocês vão ter que tomar decisões e muitas vezes essas decisões são estratégicas, porque elas vão influenciar, às vezes influencia a curto prazo, mas às vezes ela influencia a médio e a longo prazo também. Vou pegar um outro exemplo aqui em relação à questão de você gerir, tomar decisões e gerir recursos, como nós já falamos. Vamos supor, lá no exemplo da família mesmo. A família decide, nós queremos fazer uma viagem nas férias. Eu gosto de viajar, eu creio que todos nós gostamos de passear, de ir para algum lugar diferente, conhecer algum lugar novo. Então, vocês vão ter que tomar a decisão, queremos conhecer o lugar, definir o lugar. Quando que nós vamos? Vamos supor que janeiro de 2019, nós vamos fazer essa viagem ou conhecer um lugar próximo da nossa casa. Aí depois, quais são os recursos necessários? Eu preciso definir se eu vou de carro, se eu vou de ônibus, ou se eu vou de avião, ou se é bem próximo que nós vamos caminhando, conversando, a família. Tudo isso precisa tomar essa decisão. E isso vai influenciar nos recursos necessários, porque se for próximo, a escolha do local for um local próximo, talvez o recurso não seja tão muito necessitado, um recurso tão grande para locomoção até o local. Mas às vezes se é em um outro estado, aí eu preciso analisar ônibus, carro próprio ou voo de avião. Todo momento nós tomamos decisão. É importante que vocês entendam isso. E por isso, estou gastando um tempinho aqui, investindo um tempinho aqui da nossa disciplina falando sobre isso, para que vocês possam compreender a importância de você entender que você é um administrador de algumas questões pessoais e algumas questões que influenciam no contexto que você está inserido. Às vezes você pensa, eu ainda sou um adolescente, ainda estou no ensino médio, eu ainda não administro muita coisa. Nós administramos a todo tempo muitas coisas mesmo. Tomamos decisões e gerimos recursos já. E uma coisa que eu sempre falo nas minhas aulas, se você não consegue gerir os recursos próprios, você vai ter dificuldade de administrar o recurso de uma organização, de uma cooperativa. E é importante a gente olhar a cooperativa como uma organização. E aí a gente traz aqui a definição de o que é uma organização. Uma organização é um sistema
administrado, projetado e operado para atingir determinados objetivos em conjunto. Então, eu olho para a organização, eu penso, é um sistema administrado, projetado e operado para atingir determinado conjunto de objetivos. E olhando para a coletividade, essa organização ela vai envolver algumas pessoas, ela vai envolver um grupo de pessoas. Por mais que, vamos supor que vocês não pensem numa cooperativa, mas pensem numa empresa, numa iniciativa empreendedora sua, que não se enquadre dentro da cooperativa, você vai precisar planejar e projetar essa questão para atingir os objetivos que você tem. E aí talvez você pense, mas é uma organização, se só eu vou iniciar essa iniciativa empreendedora, é uma organização, porque você vai estar envolvido diretamente como o gestor desse empreendimento, mas tem os clientes que estão envolvidos, ligados. Você quer atender uma demanda da sociedade, então vocês vão trazer essa ideia de um atendimento a essa demanda da sociedade. Mas para a gente entender melhor um pouquinho como se organiza no sistema econômico as organizações dentro da configuração que nós estamos. E aí existem os tipos de setores da organização, que nós temos o primeiro setor, o segundo setor e o terceiro setor. Creio que vocês já viram em relação a esses setores em algum momento no dia a dia lá nas disciplinas que vocês já estudaram. O primeiro setor, ele está relacionado ao governo, são as organizações do governo, tanto no nível da União, do Estado e do município. O segundo setor são as empresas particulares, são aquelas sociedades com fins lucrativos. E o terceiro setor é a sociedade civil organizada. Vou estar detalhando um pouquinho mais cada um desses setores aqui para vocês. O primeiro setor, como eu falei, é a iniciativa pública, que são os governos municipais, estaduais e federais. Nas três esferas do poder, tanto municipal, estadual e da União. A questão do poder do governo. Vamos pensar aí nas nossas instituições. Nós temos o presidente da República, que é nível federal, nós temos o governador do estado, que é responsável pelo estado, e nós temos os prefeitos municipais, que são responsáveis pelo município. E essa iniciativa pública, ela está enquadrada no primeiro setor e faz parte de um dos tipos desses setores da organização. O segundo setor já é a iniciativa privada. Ela vem com as empresas com fins lucrativos, que podem ser em três setores: no setor industrial, comercial, agropecuário e de serviços. O agropecuário ele vai tramitar aí nessas questões, pode ser tanto comercial ou só de produção, e também tem a questão dos serviços. É importante a gente entender que o segundo setor ele é formado por empresas individuais, limitadas e sociedades anônimas. E nós temos o terceiro setor, que ele é formado pela organização da sociedade civil de interesse público, que muitas vezes o primeiro setor não conseguiu, o governo não conseguiu suprir uma necessidade da sociedade, não tem um tipo de serviço ofertado pela iniciativa privada, ou às vezes é ofertado, mas o valor é muito alto. Aí surge o terceiro setor, as organizações civil de interesse público de forma organizada. E elas caracterizam por não fazer parte do governo ou por não ter fins lucrativos. Professor, mas eu não entendi, eu consegui entender o governo, consegui entender o primeiro setor, que é o governo, consegui entender o segundo setor, que são as empresas privadas, mas eu não entendi muito essa sociedade, esse terceiro setor aí, que são as sociedades organizadas da sociedade civil. Um exemplo aí são as ONGs que nós temos. A comunidade entendeu que há uma necessidade de suprir uma questão lá, vamos supor, da saúde. Um exemplo de uma organização da sociedade civil nós conhecemos aí o Hospital de Câncer.
ele é uma organização civil organizada, sem fins lucrativos, mas que ele vai gerir e vai trazer o bem para a sociedade. Então, os hospitais do governo público, do governo, não estavam conseguindo suprir essa demanda, uma sociedade organizou para levar essa saúde às pessoas. Dando continuidade aqui, nós vamos falar um pouquinho falamos sobre os tipos de setores que estão organizados as organizações. Vou voltar um pouquinho lá no começo da nossa aula. Definições de administração nós já falamos aqui, vocês já entenderam que todos nós assumimos uma posição de administradores, de gestores em algum momento ou em praticamente todos os momentos da nossa vida. Nós entendemos como que funcionam as organizações e os tipos de setores que fazem parte dessa organização. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os recursos organizacionais. Nós vamos ver quais são os recursos que fazem parte, como eles estão divididos e vamos entender um pouco melhor a função de cada um desses recursos. Vamos começar primeiro pelo recursos humanos, que são as pessoas. Recursos humanos as pessoas são os principais elementos das empresas. Vamos pensar aí na nossa cooperativa. Sem as pessoas, ela não existe. Então, por isso, as pessoas, elas são os elementos primordiais na organização. Também pode ser chamado de capital humano. Vocês estão aqui adquirindo conhecimento para se preparar para atuar nas áreas das cooperativas. Então, você já é um capital humano, você já tem essa questão de conhecimento, já tem habilidades, desenvolvendo habilidades e competências para que vocês exercitam no dia a dia as funções dentro de uma cooperativa ou dentro de uma outra organização. São as pessoas que compõem as organizações e são responsáveis pelo seu funcionamento. Então, falamos um pouquinho aqui dos recursos humanos. Professora Maraí, fala um pouquinho para a gente sobre os recursos materiais. Recursos materiais. Recursos materiais são os equipamentos, os maquinários, as edificações, as matérias-primas, os demais itens que viabilizam o alcance dos objetivos organizacionais por meio da produção de bens ou serviços. Ou seja, são as coisas, né? O prédio, o estabelecimento, as coisas, o mobiliário, todo aquele maquinário que precisa para se produzir alguma coisa. Ou seja, além das pessoas, nós precisamos também desses outros recursos para ter um ambiente preparado para começar a produzir ou desenvolver aquilo que nos propomos na nossa cooperativa. Né? Então, esses recursos organizacionais são todos aqueles recursos que a organização possui para começar mesmo a produzir e começar a funcionar, certo? Exatamente. Falamos dos recursos humanos, que são as pessoas, os recursos materiais, mas nós também precisamos dos recursos financeiros. Esses recursos financeiros, eles são representados pelo fluxo de caixa da organização, ou seja, é o dinheiro que entra e que sai da organização. Vamos pensar aí na cooperativa. O que são os recursos financeiros? São a iniciação lá por meio de uma cota dentro da cooperativa, que cada cooperado vai estar injetando esse recurso financeiro para que haja o funcionamento da cooperativa. Então, ele está ligado diretamente à organização e ele vai representar toda a movimentação. O recurso financeiro está indo lá nas sobras que a cooperativa vai ter, nos investimentos, nos produtos que são comercializados, produtos ou serviços que são comercializados. Temos também os recursos tecnológicos. Os recursos tecnológicos são ferramentas primordiais hoje para a gente utilizar nas nossas organizações. E são os processos que permitem a organização para produzir ou vender determinado produto ou prestar um serviço. São as tecnologias envolvidas para o alcance dos objetivos das
organizações, das empresas. É importante que você olhe aí e veja que os recursos tecnológicos, eles vêm como ferramenta para nos auxiliar para que a gente organize melhor e tenha uma visão melhor da nossa organização. Quando eu olho para os meus recursos tecnológicos, eu consigo organizar os meus recursos financeiros, eu consigo organizar as pessoas que fazem parte da minha organização, eu consigo trabalhar aí os recursos materiais que eu preciso, que são necessários, que vão desenvolver o dia a dia da minha cooperativa. Então é importante a gente ter como aliado aí os recursos tecnológicos. E para o nosso dia a dia ele é importante. Vamos pensar aí para cada um de nós. Falo nós porque nós professores somos eternos estudantes também. Quando nós vamos estudar, é importante a gente utilizar ferramentas. Às vezes eu estou com uma dúvida, eu vou pesquisar lá, eu não estou longe de uma biblioteca, mas eu tenho acesso à internet, eu consigo pesquisar e verificar um livro, tirar essa dúvida, fazer uma pesquisa, buscar artigos que vão me dar subsídio e vão me dar segurança em relação àquela dúvida que eu tinha. Então é importante os recursos tecnológicos como ferramentas para ajudar na gestão da organização. Até no celular, né, professor? Exatamente. Hoje em dia tem tantos recursos, o WhatsApp, né, Sim. que a gente interage, a gente troca opinião e faz consulta e entra no Google, né? Consegue fazer várias pesquisas e é importante, igual a professora Maria destacou para a gente, nós no início falamos da contribuição da disciplina para o nosso dia a dia e realmente quando a gente consegue fazer uma boa pesquisa ou quando a gente tem uma boa rede de contatos, às vezes eu não consigo navegar na internet, mas eu lá consigo mandar uma pergunta para alguém, utilizo o meu celular e a tecnologia, quando a gente fala recursos tecnológicos, são todos aparatos, não é só, muitas vezes a gente pensa, um computador ou essas questões. Não, são todos aparatos. Hoje nós estamos utilizando de um recurso tecnológico para estar junto aqui. Vocês estão fisicamente distantes, mas nós estamos na mesma sala de aula. Então, vê que legal e a importância do recurso tecnológico até para a nossa educação, para a nossa capacitação, para o nosso dia a dia, eles são de extrema importância. Vamos dar uma olhadinha aí na perspectiva histórica da administração. A administração é uma forma de ação que sempre exigiu ao longo do tempo na história. Se a gente for olhar, a gente consegue ver a organização, a administração nas guerras antigas, na civilização egípcia, quando a gente estuda lá na história que os faraós, os reis organizaram essas questões. Na história da igreja, a organização de ter alguém que vai estar levando à frente da igreja, vai estar trabalhando com as demais pessoas ou uma equipe. Na filosofia clássica, a gente vê grandes pensadores, filósofos, utilizando da gestão, da administração para conseguir fazer com que as suas ideias filosóficas se disseminassem no decorrer da história. E a gente vê muitos casos de sucesso nessa linha histórica aí da administração e nesses exemplos que eu dei aqui, porque até hoje eles ecoam e fazem interferências positivas no nosso dia a dia, na forma com que a gente administra. E aí, a gente vai fazer uma questão, voltar um pouquinho na história, falar um pouquinho da Revolução Industrial e a sua importância da Revolução Industrial para o nosso dia a dia enquanto gestores. Então, vamos olhar lá para a Revolução Industrial, a primeira Revolução Industrial, que lá em 1776, houve um aumento da capacidade produtiva nessa Revolução Industrial, foi necessária uma sistematização da ciência. Então, houve a necessidade, com o aumento da capacidade produtiva, de olhar para a administração como ciência. Muitas vezes, nos exemplos que eu falei aqui das guerras, às vezes ela era utilizada, mas não era olhada como ciência. Mas hoje não, desde a Revolução Industrial já houve essa necessidade de olhar. E por que isso? Surgiram as primeiras grandes empresas manufatureiras, as empresas de produção. Elas pegavam a matéria-prima e transformavam em produtos. E com elas as necessidades de mais controle, tanto de processos quanto de pessoas. Quero que você só pense aqui juntamente comigo.
como era difícil na época da Revolução Industrial. Vamos voltar um tempo atrás, lá em 1776, para produzir um carro. O tanto que era trabalhoso. Hoje a gente já tem as linhas de montagem, que foi a evolução. Mas, um carro, talvez... o professor usou um exemplo, eu nem sei direito, nem pensei como que monta um carro. Mas não sei quem de vocês já pegou aí, nem que seja algo simples, professora. Eu, às vezes, sou um pouquinho curioso, eu pego uma caneta diferente, eu quero saber como que ela é por dentro. E, às vezes, eu desmonto essa caneta para verificar. E hoje, com essa sistematização e com o olhar da administração enquanto ciência, estudou-se essa evolução na produção, o desenvolvimento. E aí a gente vai olhar tanto para a primeira Revolução Industrial quanto para a segunda Revolução Industrial. A primeira Revolução Industrial, efetivamente lá em 1780 a 1860, a principal matéria-prima era o ferro. O ferro já era algo difícil de ser trabalhado. E a fonte de energia era o carvão, que também exigia mais trabalhos. Já na segunda Revolução Industrial, o aço, que é mais maleável para se trabalhar, se tornou a principal fonte de matéria-prima. E a fonte de energia foi a eletricidade derivadas do petróleo, que já facilitava a produção, já podia aumentar melhor e sistematizar melhor essa produção. A segunda Revolução vai lá de 1860 a 1914. E aí as influências, o que essa Revolução Industrial influenciou no dia a dia enquanto gestão. Então vamos pensar aí nas mudanças sociais no período pós-Revolução Industrial. Houve, como nós já falamos, o desenvolvimento científico, criação de novos produtos, tecnologias que trouxeram mais conforto à vida das pessoas. Mas também, e essas mudanças melhorou as condições de moradia, de transporte, de educação e de saúde. Houve também, nesse período pós-Revolução Industrial, como precisava de muita gente para trabalhar nas indústrias, o êxito rural, a saída das pessoas do campo rumo às cidades. Então, houve essa saída das pessoas do campo, da zona rural, para as cidades, para trabalhar nessas questões. Mas houve também pontos, coloquei aqui alguns pontos positivos, algumas coisas que colaboraram, mas houve pontos também que a gente olhando hoje como a gestão está, que não foram tão positivos. As jornadas de trabalho eram muito exaustivas, jornadas de trabalho de mais de 12 horas por dia. Imagina trabalhando 12 horas por dia, mas a história nos conta que essa jornada de trabalho chegava até 18 horas por dia. Outra questão aí, utilização indiscriminada de crianças. As crianças trabalhavam, as mulheres trabalhavam, os idosos, eles trabalhavam nas fábricas e então ocasionou muitas mortes por exaustão de trabalho, por uma grande carga de trabalho mesmo, principalmente na questão das crianças e na questão das crianças e dos idosos. Nós vamos dar uma olhadinha aí para ver como que foi essa linha temporal da questão da evolução após a Revolução até chegar nos dias de hoje. Vamos dar uma olhadinha. Agora você acompanha uma simulação sobre as diversas características que o processo de trabalho sofreu durante os anos. Você vai perceber como o trabalho se intensificou. Veja que antes da Revolução Industrial, o processo produtivo era feito de forma manual de duas maneiras. Forma artesanal. Um sistema doméstico de produção, onde o mestre artesão era o dono dos meios de produção, do capital investido e lucrado, da força de trabalho, além de participar de todo o processo de produção. Manufatureira. Com base na economia mercantilista, o burguês era o dono dos meios de produção e do capital investido e lucrado. Porém, havia o trabalhador, dono da força de trabalho em troca de um salário. Ou seja, há separação entre o capital e o trabalho e uma maior divisão do trabalho, mais etapas, especialização na produção. Pós-Revolução Industrial.
Após a Revolução Industrial, o trabalho passou a ser mais disciplinado. O burguês continuava dono dos meios de produção e do capital investido e lucrado. Porém, a maior intensificação da divisão do trabalho, agora feito por operários, donos da força de trabalho e com salários mais baixos. A ideia principal é relatar a especificação e intensificação do trabalho, com jornadas mais rígidas. Então nós podemos verificar através desse videozinho aí que explica a questão antes da Revolução, da questão das fases aí. Então é importante, começou lá pela fase artesanal, que aí a gente olha para a produção artesanal, depois nós fomos para a fase de essa transição da artesanal para industrial, e aí depois a gente tramita para a questão do desenvolvimento industrial, aperfeiçoamento dessa indústria dentro da organização. Depois a gente já teve aquele boom da indústria, que é chamado gigantismo industrial, e aí a gente chega na fase moderna, que trouxe algumas questões em relação ao dia a dia, a esse desenvolvimento, mas hoje nós estamos na fase da globalização, e eu quero dar um destaque aqui, chamar uma atenção para a gente, que já é essa sexta fase aqui dessa evolução histórica aqui que é a globalização, e aí a gente tem essa fase que é essa internacionalização da produção e do comércio e de informações culturais. E eu quero que você olhe para as suas possibilidades de cooperar aí, e muitas vezes a gente pensa só na nossa comunidade local, mas hoje com auxílio das tecnologias a gente pode atender parcerias em outros estados, em outros países. Estava conversando com um pessoal de uma cooperativa aqui de Porto Velho, que tem parceria em mais 4 outros estados, e eles já atendem uma demanda lá da Espanha. Então é uma cooperativa aqui do estado de Rondônia, levando os seus produtos, tudo aquilo que ele produz para fora do país. Então é importante a gente olhar para essa fase da globalização, visando essas questões de atingir o público. Vamos falar um pouquinho sobre as teorias. A gente está encaminhando já para encerrar essa nossa aula. Está passando muito rápido mesmo, mas a gente quer que vocês acompanhem, façam essa leitura dos slides depois, do caderno da disciplina. E aí, dentro das teorias, a gente também tem essa linha histórica, que a gente começa lá pela escola clássica, que é formada pela escola científica e a escola clássica, que aí a gente tem Frederick Taylor e Henry Fayol, que são os principais percussores dessa teoria, e tinha como foco a satisfação financeira do empregado. Então, por isso, para ele ganhar mais, ele tinha que trabalhar mais. Então, ele precisava, por isso que ele submetia a jornadas de trabalho maiores, porque ele precisava trabalhar muito para ele ter um melhor ganho. Aí nós já temos, falando ainda da teoria clássica, ela contribuiu para a organização do trabalho, para especificação, em especial a questão da especificação das tarefas, e organizando de forma hierárquica a estrutura da organização, das indústrias principalmente, e a busca pela eficiência na produção. Então, a escola clássica ela vem com essas contribuições iniciais, e no decorrer da história a gente vê esse crescimento da organização do trabalho, das ferramentas de produção, dessa questão de ter o líder da empresa lá, da questão, nós vamos falar mais nas outras aulas sobre a questão do organograma da empresa que vai ter, e na cooperativa a gente já vê em relação a isso que nós temos um presidente, nós temos níveis hierárquicos da organização, nós temos aí também a teoria burocrática, que ela é formada pelas teorias burocrática e a teoria estruturalista, que foi criado a partir dos estudos de Max Weber. E aí o foco
era no cargo ocupado pelo empregado e não na pessoa em si. Então olhava lá e focava muito no cargo que a pessoa trabalhava e não naquilo que ela desenvolvia. Essa teoria burocrática, ela contribuiu com a organização dos procedimentos, normas e rotinas de trabalho, formalidades e registros. Hoje a gente escuta muito falar, isso é culpa da burocracia. E surgiu lá essa sistematização das normas, das organizações das empresas. Então ela é importante a gente olhar como ponto positivo. Como eu falei, é uma evolução histórica, é um crescimento histórico. Então, algumas coisas já foram melhoradas hoje. Outra questão, as escolas comportamentais, que são teorias voltadas para o fator humano dentro das organizações. Essas teorias comportamentais, o foco era nas pessoas como forma de aumentar a produtividade. Se a pessoa estivesse bem, ela ia trabalhar melhor, ia produzir melhor e o negócio teria mais eficiência, seria algo mais proveitoso para a organização. E aí nós chegamos na questão nas escolas contemporâneas, que aí eu entendo que essa escola contemporânea, essa escola atual, é um mix de todas as escolas de uma forma atual, de uma forma com que adeque com as nossas necessidades. Então, são mais voltadas para uma visão sistêmica, ela olha a organização como um todo. Vamos pensar aí na cooperativa, ela não vai olhar só o setor de produção, só os responsáveis pela produção, ela vai ter essa visão completa da organização. Então, como eu falei, consideram que as empresas são ambientes abertos, influenciadas pelos agentes externos, que são esses agentes externos são os fornecedores, os clientes, o governo, os concorrentes. Todos esses agentes, eles estão ligados diretamente na influência da organização. Então, é importante que a gente olhe para a nossa organização de forma com que nós conseguimos olhar de forma sistêmica mesmo. E aí a gente deixou nos slides para vocês aí a questão de um resuminho dessas escolas para a gente entender melhor como que elas funcionam, para que vocês possam visualizar essas questões. Então, nós trouxemos lá do livro, está no livro da disciplina para que vocês possam ter essa visão. Mas eu quero caminhando para o final, para vocês fazerem uma atividade aí em relação à disciplina. Quero falar para vocês, calma, não se assustem, a disciplina alguns professores falaram, está indo muito rápido, é porque nós temos bastante conteúdo, mas nós precisamos de vocês aqui para que esses conteúdos se transformem em conhecimentos, para que se tornem válidos para vocês. Primeiramente, tanto eu quanto a professora Maraí, nós queremos que provoque mudanças em vocês enquanto pessoas, que, por exemplo, na aula de hoje vocês já olharam pensando em vocês enquanto gestores, enquanto administradores de alguma coisa, por mais que às vezes os nossos recursos financeiros possam ser limitados, ou às vezes o nosso tempo é limitado. Aí talvez alguns falaram, quando eu falei do tempo lá, que você gere o seu tempo, alguns podem ter falado, mas minha mãe é que controla o meu tempo, mas você que toma as decisões se você vai cumprir aquele combinado lá dentro de vocês. E aí, para a gente fazer esse fechamento, na aula de hoje nós descobrimos de que forma as empresas evoluíram através da Revolução Industrial, a importância da Revolução Industrial para eu olhar para a minha organização, seja uma cooperativa, seja uma empresa, e saber como que essa cooperativa está ou essa empresa está. É importante a gente entender que a Revolução Industrial colaborou muito, principalmente com sistemas de gestão, com sistemas de produção dentro da organização. E também nós compreendemos a importância, e isso que eu estava falando, desses períodos históricos para a administração. A gente olhar para a administração, visualizando, entendendo, nós estamos assim hoje, mas nós vamos alcançar algumas questões, e isso está sendo influenciado pelas questões históricas. Bom,
chegamos aqui ao final dessa nossa aula. Espero que tenhamos provocado muitas questões aí e vamos ter atividade de sala. Nós vamos ter atividade de sala agora e quero que vocês respondam a atividade e passem para o professor presencial para eles enviarem para a gente. Nós vamos aguardar as respostas para que haja essa participação. Até daqui um pouco. Pessoal, estamos de volta aqui. Fiquei feliz de ver algumas fotos de alguns professores que já enviaram. Parabéns a vocês que estavam fazendo com bastante atenção a atividade de sala. E nós sabemos que já temos algumas participações na atividade de sala e ficamos muito felizes mesmo quando vocês participam, porque a atividade de sala é para que nós possamos interagir e estarmos mais próximos aí e tirar algumas dúvidas. Vamos lá, diretamente para a nossa atividade. Nós tínhamos uma primeira pergunta que eu espero que todos tenham respondido corretamente aí. De acordo com o que nós estudamos na aula de hoje, você considera alguém que administra algo? Professora Maraí, tivemos resposta para essa primeira questão? Professor, tivemos aqui no WhatsApp, mas está muito miudinho, não estou conseguindo enxergar as respostas, mas eu estou assim super feliz de ver a participação do pessoal, sabe? Eles estão postando as fotos dos alunos super concentrados na sala de aula, o pessoal assim de cabecinha baixa escrevendo, sabe? Está chegando tanta foto, tanta coisa que eu não estou conseguindo responder. tá muito rápido aí. Muito tá legal. Mas olha, eu estou vibrando, tá muito legal. Bacana. E para ver que nós ficamos felizes mesmo, igual a professora Maraí falou, quando vocês participam. Vou trazer aqui a resposta que nós colocamos aqui como modelo, porque nós vimos na aula de hoje que todos nós administramos algo. Nós, então, aí para a pergunta, de acordo com o nosso estudo, você considera alguém que administra algo? Todos nós, então... Sim, nós administramos. Por que nós administramos? Nós tomamos decisões, nós planejamos as nossas atividades, nós selecionamos pessoas, participando ou não de uma empresa, praticamos atos administrativos voltados para o nosso benefício. Quero gastar um tempinho aqui com vocês em relação a essas questões. Todo momento nós já falamos na nossa aula sobre a tomada de decisão. E nós tomamos decisão frequentemente, nós descobrimos coisas novas e já decidimos sobre elas. Uma outra coisa muito importante aqui, que nós optamos em colocar nessa resposta, acerca do planejamento. E aí eu quero a ajuda de vocês aí em relação a isso. Para a gente já executar essas questões, um bom gestor, ele investe tempo planejando. Ele investe tempo, ele não olha como um gasto de tempo, mas é um investimento de tempo no planejamento. Então eu quero que vocês já se planejem para vir para as nossas próximas aulas. Peguem com o professor presencial o material da aula, já façam uma leitura prévia, já vão lendo esse material, já vão observando, se planejando, com certeza vai surgir dúvidas no meio do caminho. Anotem essas dúvidas, tragam para o professor presencial para ele enviar aqui para a gente. Então planeje, tudo que a gente for fazer, que for planejado, ele tem mais possibilidades de ter sucesso, de dar certo. Então é importante que a gente planeje todas as nossas atividades. Outra questão também que nós fazemos no nosso dia a dia enquanto gestor, nós selecionamos pessoas. E às vezes quando a gente pensa aí, quando a gente for falar um pouquinho sobre a questão de gestão de pessoas na nossa disciplina, a gente vai ver que a parte do recurso humanos ali da gestão de pessoas, ele é responsável por gerir esse recrutamento e seleção de pessoas no dia a dia das organizações. Mas
nós automaticamente nós já selecionamos pessoas no nosso dia a dia. Nós escolhemos pessoas para andarmos junto. Você seleciona a pessoa, você escolhe uma pessoa que você vai sentar no ônibus, do lado do ônibus quando você vai para a escola. Você escolhe pessoas, nós selecionamos pessoas, aquelas que a gente tem mais afinidade, a gente quer estar próximo a ela. Então, independente de nós estarmos dentro de uma empresa, de uma cooperativa, de uma organização, nós administramos algumas questões. Nós temos atos administrativos no nosso dia a dia. Então, por isso é importante que vocês peguem os conteúdos que nós vamos trabalhar em todas as nossas 5 aulas e exercite isso. Como você vai exercitar? Aplicando no seu dia a dia, aplicando na sua vida pessoal. Vamos lá para a segunda questão. Conforme vimos na aula de hoje, por que se distribui as organizações em setores? E pedindo para justificar as respostas. Já eu vou perguntar para a professora Maraí se tivemos respostas. Eu sei que vários tiraram fotos para mandar, mas o ideal é que o professor, para que a gente consiga fazer a leitura aqui e fazer a citação das respostas relacionadas às escolas que enviaram as respostas, é importante que vocês transcrevam essas respostas dos alunos e encaminhem para a gente, porque quando vem a foto, às vezes a resolução talvez não está tão legível assim para a gente visualizar. Tivemos algum envio, professora, da resposta? Tivemos alguns, porque cada um tem a sua função. Basicamente, é isso que eles estão respondendo. Pode falar mais, pessoal, porque cada um tem a sua função. Aqui ainda está na primeira questão. Então, mas tem muita gente respondendo. Então, a gente fica feliz com essas respostas aí e contamos com essa participação nas outras aulas. Por que se distribui as organizações em setores? Para a gente justificar essa resposta. Muito bem, e agradeço que aqueles que enviaram, porque cada setor tem as suas funções específicas. E isso é uma resposta que a gente deixa aqui como sugestão de resposta também, complementando essa resposta que a professora Maraí falou que vocês já repassaram para a gente, é mais para fins didáticos, para a gente olhar a organização e entender qual é a função. A gente vai ver, se eu não me engano, na nossa 4ª aula, a questão das responsabilidades de cada função, dessas questões, o que cada cargo e cada função deve e corresponde dentro de uma organização, dentro de uma empresa, dentro de uma cooperativa. Então, para fins didáticos e para fins de delegar responsabilidades, a gente organiza as organizações, elas são organizadas em setores. Então, proporciona uma melhor compreensão dos serviços em geral. Essa divisão em setores, ela reflete as responsabilidades, como eu falei, e os papéis esperados pela sociedade de cada setor da organização. E é organizado aí, o primeiro setor é o setor do governo. O segundo setor é a questão é um exemplo aqui que a gente traz, né? O primeiro setor é o setor do governo, o segundo setor são as empresas da iniciativa privada e o terceiro setor é o setor das sociedade civil organizada. Então, só para recapitular essa questão aí. Então, as organizações, os setores das organizações, eles são divididos aí para saber as responsabilidades de cada um do setor da organização, dos setores. O governo, ele é responsável por atender toda a sociedade e a gente sabe aí que nós temos a Constituição Federal que vai reger, junto com outras leis, que vai reger a execução do governo e aí estou falando nível da União, nível federal, mas aí a gente tem a questão de nível estadual, que aí nós já temos as legislações que são específicas do Estado. Nós temos também no município, que são as legislações do município. Então, é importante a gente definir por setores e também fazer essa questão, vai ficar mais organizado e faz com que saibam a responsabilidade de cada um dos setores. Vamos lá para a nossa terceira pergunta. Só complementando aqui para que vocês possam visualizar isso que eu acabei de falar.
O segundo setor é denominado setor privado, que são as empresas individuais, sociedade anônima. Já o terceiro setor é aquele que é constituído pelas organizações da sociedade civil de interesse público, que prestam serviços de interesse público visando a satisfação humana e a minimização das necessidades da sociedade de um grupo específico ou técnico. Pessoal, eu só quero que vocês se atentem aí, talvez, eu sei que vocês estão aí tentando copiar muitas vezes os slides que a gente está passando aqui. Os slides são enviados aí para o professor presencial, depois vocês podem. A gente coloca a resposta o mais completo possível. Por quê? Mas a gente não quer que vocês respondam igual está aqui nas nossas sugestões de resposta. A gente quer que vocês contribuam com o entendimento de vocês, com a percepção de vocês acerca daquela questão. Então é importante aí, não se preocupe, o professor falou lá que estava e eu coloquei uma palavra diferente. Muitas vezes não é que você está errado, você colocou o seu entendimento ali. Então é importante que vocês se atentem a isso também. Vamos lá para a terceira questão. Em sua opinião, qual o principal recurso organizacional que gera riqueza para a empresa? Tivemos participação nessa resposta, professora? A participação Tá bem tá bem grande aqui, mas eles continuam mandando a foto, professor, não estou conseguindo, fica muito pequenininho, às vezes foge um pouquinho, sim, né? Mas assim, a gente vê que estão respondendo, né? Isso é maravilhoso. Muito bom. Essa pergunta, eu vou fazer primeiro uma reflexão aqui, professor, em relação a ela. Eu sei que a pergunta nós estamos deixando aberto, pedindo a opinião de vocês. Mas aí nós vamos com a parte da teoria para respaldar a nossa resposta. Nós pedimos opinião e podemos ter resposta aí que o recurso organizacional poderia ser materiais, poderia ser de pessoas, os financeiros ou tecnológicos, ou se fosse um pouquinho mais dentro, olhando para os departamentos dentro da empresa, podia ser o de produção ou outros específicos. Mas nós estamos pedindo a opinião de vocês, mas nós temos uma proposta aí, qual que vai estar gerando riqueza, vai estar utilizando outros recursos para gerar riqueza. E aí nós o capital humano, né? Trouxemos aqui o capital humano, como a professora Maraí falou. Por que o capital humano é aquele que vai gerar riqueza? Porque ele utiliza os demais recursos, recursos organizacionais para gerar riqueza. Só com capital financeiro e sem as pessoas para gerir o capital financeiro não vai conseguir, né, professora? Só o dinheiro parado vai ficar parado lá e não vai atingir os objetivos da organização. Só com um ambiente propício para a realização das atividades, um prédio bonito, por exemplo, cheio, bem decorado, bem aparado com os materiais necessários, com as divisões necessárias, mas sem as pessoas, a organização não vai alcançar os seus objetivos. A melhor tecnologia, a tecnologia de ponta, os computadores mais modernos, os equipamentos tecnológicos mais modernos, sem as pessoas para gerir esses equipamentos e para manuseá-los, não vai gerar recurso. Então, por isso, nossa resposta, o principal recurso organizacional para gerar riqueza para a empresa e para a cooperativa, a gente olha também, é o capital humano. Ele é o único capaz de gerar riqueza utilizando os demais recursos existentes e disponível para a empresa. Então é importante que a gente olhe aí. E quero chamar a atenção para você, enquanto um futuro técnico em cooperativismo, que você vai olhar para as pessoas e você vai entender a importância das pessoas para a sua cooperativa. Uma cooperativa sem as pessoas, ela não vai atingir os objetivos. Uma cooperativa sem a participação ativa de todos os cooperados, trabalhando pelo bem comum, priorizando a ajuda mútua, vocês não vão conseguir. Então, por isso, quero falar aqui
Professora, tive com a professora Leide na disciplina de Introdução ao Cooperativismo com a turma. Quero recapitular algumas coisas para ele. A importância de vocês aí já desenvolverem essa ajuda mútua, essa cooperação no ambiente escolar já, em sala de aula. E aí daqui uns dias, nas outras disciplinas, mas vocês já devem ter ouvido falar, talvez na aula inicial, sobre a questão do projeto integrador. E é importante que vocês entendam aí a importância de cada um dentro do ambiente de uma cooperativa, porque vocês vão simular uma cooperativa, a existência de uma cooperativa, desde a escolha do ramo até a questão da sua composição de todos os colaboradores. E através desse projeto vocês vão já executar. Na nossa disciplina não vai ter algo específico da disciplina, mas eu digo uma coisa, e vou ser ousado aqui, professora Maraí, que ela é importante para todas as etapas do projeto integrador. Você não vai ter uma tarefa específica, essa tarefa é só da disciplina de Fundamentos da Administração, mas você conseguindo compreender os conteúdos, transformando isso em conhecimentos e em habilidades, vocês vão conseguir gerir bem essa equipe. É claro que a gente sabe que vai ter um líder, e nós temos aí um líder que vai estar colaborando efetivamente com vocês, que é o nosso professor presencial, que vai estar trabalhando junto aí conosco. E vai estar desenvolvendo um bom trabalho. Por isso é importante, por isso eu quero que vocês entendam a importância das pessoas. E aí, professora Maraí, em todo ambiente, às vezes a gente não concorda totalmente com as outras pessoas, e na empresa é importante isso, mas é importante a gente respeitar a ideia, a opinião de cada um e oportunizar essas questões de que todos tenham voz. Olhando para um ambiente cooperativista, isso é muito importante. E a gente olha aqui e a gente entende que essa disciplina como todas as outras disciplinas do curso, mas ela é importantíssima para que vocês desempenhem e compreendam essas questões. Por isso eu gastei um tempinho, a pergunta direcionava para a sua opinião, mas eu espero que vocês tenham compreendido essa questão das pessoas, da importância das pessoas para qualquer organização. E numa cooperativa, ela é primordial, essa valorização das pessoas. Vamos lá para a nossa quarta questão. Quais teorias administrativas afirmam que a motivação humana seria para satisfazer a necessidade financeira? E comente sobre essas teorias aí. Durante a gente, talvez vocês devem ter pensado, mas o professor falou bem rapidamente sobre as teorias. Nosso tempo aqui não vai dar tempo da gente detalhar, esmiuçar todas as questões, principalmente da história. Mas a gente falou de uma teoria que ela trabalha essa questão dentro da escola. A gente falou da teoria que trabalha essa questão do necessidade financeira, que as pessoas da organização olhavam para a empresa só para recompensa. Ele olhava para as pessoas, e eu até usei a questão, né? A intensificação na jornada de trabalho se dava por isso, porque as pessoas da indústria, os gestores da indústria, ele olhava e falava, ele quer realmente melhorar a sua condição de vida através da questão financeira, ele vai ter que trabalhar mais. Eles não olhavam essa questão de que, às vezes, a grande carga de trabalho ocasionava mais problemas. Exaustão, né? A exaustão, e às vezes, como a gente falou, às vezes acontecia até morte. Então, vou colocar aqui a nossa sugestão de resposta para vocês, que a teoria é aquela teoria que está dentro da escola clássica, né, que é as teorias clássica e científica, que aí você vai falar, mas o professor não usou essa expressão homo econômicos durante a aula. Não utilizei mesmo, mas está lá no nosso caderno da disciplina, que é para vocês. Toda aula a gente manda lá um roteirinho para, faça a leitura de tal a tal página. E aí os autores trazem essas questões. Então, dentro da teoria clássica e da científica, por meio do conceito homo econômicos, o homem trabalha somente pela motivação da satisfação da necessidade financeira. Então,
era entendido essas questões. Se vocês olharem lá essas teorias, principalmente Taylor e Fayol, eles trouxeram essa ideia. E essas foram contribuições iniciais e muito importantes para olhar para a administração como ciência, como uma ciência que vai estudar a melhor forma de produzir, de levar bens ou serviços para a comunidade, para o público em geral. Quero abrir um parênteses aqui que eu pensei em abrir durante a aula, mas acabou que os conteúdos não deu tempo. Eu quero que vocês entendam também, eu sei que vocês já conhecem, e mais diferenciem produtos e serviços. Nós vimos lá na disciplina de Introdução ao Cooperativismo que pode ter uma cooperativa só de serviços. Mas o que é isso, professor? Uma cooperativa de serviço, ela não vende um produto, mas ela presta um serviço para a comunidade. Então, são profissionais. Um exemplo, nós aqui, tanto eu quanto a professora Maraí, os professores presenciais, Tamir está aqui também fazendo a interpretação em Libras, nós estamos prestando um serviço. Nós estamos aqui como prestadores de serviço. Nós somos servidores e estamos prestando um serviço para a sociedade, um serviço voltado para a capacitação profissional de vocês. Então, quando vocês fazem o técnico, então é um serviço. A gente não está entregando nenhum produto, mas estamos trazendo um serviço. Um produto, por exemplo, uma cooperativa que vai produzir, que vai trabalhar com a piscicultura, por exemplo. Ela vai trabalhar com produtos, no caso os peixes. Então, essa diferenciação é importante para vocês olhar. E há possibilidades da gente trabalhar tanto com serviços e produtos. Sempre quando eu trabalho com um produto, quando eu quero agregar valor, eu coloco um serviço, eu emprego um serviço a ele e eu vou estar agregando valor. Um exemplo é quando a gente vai numa loja comprar uma roupa. O produto é a roupa, mas o serviço é o atendente que vem atender a gente e vai efetuar a venda, ou vai explicar, essa roupa é de tal tecido, vai falar da qualidade, vai informar para a gente o valor. Então, é um produto que está junto com o serviço. Então, quando a gente vai a uma loja física mesmo, a gente vai estar sempre comprando os dois ao mesmo tempo, tanto o serviço quanto o produto. Mas aí vamos pensar que, não, mas eu não fui numa loja física, vou acessar a internet e vou fazer uma compra em uma outra cidade. Lá não está tendo o serviço ligado diretamente ao atendimento, porque você mesmo vai fazer o autoatendimento, mas a gente tem um serviço de entrega. Então, é muito mais difícil a gente visualizar um produto sem estar atrelado a um serviço do que muitas vezes a gente olhar o serviço. Ele pode utilizar de produtos para prestação de serviço. Vou dar um exemplo aqui. Eu quero ter uma iniciativa, percebi que eu tenho habilidades com jardim e vou prestar serviço para a minha comunidade sobre podar grama, vamos supor. Eu estou prestando um serviço, eu utilizo produtos para prestar um serviço, mas o que eu vou estar comercializando ali, vou estar oferecendo para o meu cliente é somente o serviço. Pode ser agregado com algum produto também. É importante que vocês olhem para essas questões em relação a diferenciação de produtos e serviços, porque a gente, dentro das regiões que nós temos aqui no nosso estado, nós temos tanto possibilidades de cooperar, de iniciar uma cooperativa, tanto na área de serviços, quanto na área de produtos, ou de serviços e produtos, ou produtos e serviços. Encerramos aqui a nossa atividade de sala. Foi bem tranquila aí, agradecemos a participação de vocês. Já estamos pensando aqui, estava conversando no intervalo com a professora Maraí, de tentar interagir um pouco melhor. Então, na próxima aula, se tudo der certo, a gente vai melhorar um pouquinho essa nossa interação na atividade de sala, para que vocês participem simultaneamente, para que a gente tenha essa interação. Vamos tentar aplicar uma ferramenta aí, mas se tudo der certo, antes da gente ir para a atividade de sala, para vocês efetuarem, nós já vamos orientar os professores presenciais na próxima aula. Vamos falar um pouquinho sobre a atividade de percurso, a tarefa que vocês têm que realizar fora da nossa aula aqui. Então,
a tarefa ela tem o título como Missão, Visão, Valores e Metas Pessoais para 2018. Quero muita atenção ao prazo, inicia hoje e encerra no dia 27/3, que vai coincidir lá com o término da nossa disciplina. Quero que vocês olhem e você talvez pense, mas o professor passou essa atividade para a gente, missão, a gente não falou de missão na aula de hoje, a gente não falou de visão na aula de hoje, a gente não falou de valores na aula de hoje e nem de metas. Mas eu quero que vocês olhem lá para o nosso material e já comecem a desenhar e escrever. Quando eu falo desenhar, é colocar, transcrever aquilo que está no teu pensamento, passar para escrita. Então aí eu trago nessa atividade, como exemplo, a minha visão, a minha missão, os meus valores e as minhas metas pessoais para 2018. Por que isso é importante? Para mim, enquanto gestor, e você também é um gestor, porque vocês já responderam isso hoje, para todos nós, é importante a gente visualizar isso. E a missão, eu vou expressar a minha razão de ser. Para que eu existo? E aí eu sei que tem uns que já olharam para mim com a cara um pouco meio assustada. Meu Deus, mas já fizeram essa pergunta. Às vezes, para a gente falar sobre a gente mesmo, dá um pouquinho de trabalho. Mas eu quero que vocês reflitam, leiam o material quando na parte que fala de missão, visão, valores e metas, para que vocês entendam e já comecem a descrever a sua missão, a sua visão, os seus valores. Outra coisa importante é as metas. São as metas pessoais. Eu trouxe exemplo lá, a definição na nossa tarefa, na nossa atividade. Eu trago lá o que é uma missão e trago o exemplo da minha missão. Eu trago lá o que é visão. A visão eu estou olhando para o futuro. Eu expresso na minha missão. Quem eu quero ser daqui a um tempo, eu expresso na minha visão. E os meus valores, é aquilo que me respalda nas minhas atividades. Eu prezo o respeito, a integridade, eu prezo a organização, e aí vai ter valores, nós somos pessoas diferentes, então vão ter valores diferentes. Então essas questões eu trago, os meus são como os exemplos. Não é que eu quero nenhuma missão, nenhuma visão, nenhum valor iguais os meus. É só para servir como base. Não quero que você fique só no material também. Façam pesquisas mesmo, converse com algumas outras pessoas em relação às metas. Professor, mas metas para 2018, nós já estamos finalizando o segundo mês, mas ainda nós temos 10 meses a realizar do ano. Pensem nas suas metas. Eu sei que espero que tenha alguns que já descreveram isso. Então vai pegar, já tem as suas metas para o ano. Coloquem aí prazos para realização. Vocês vão ver que no meu exemplo eu coloco metas para o lado profissional. E aí vamos pensar, mas eu não vou colocar porque eu ainda não estou atuando como profissional. Você já está se capacitando para ser um profissional. Então você vai colocar aí, eu quero ser aprovado com média acima de 80 em todas as disciplinas esse ano. Uma meta. Aí você não vai, eu quero ser aprovado e nunca estuda. Não, você vai estudar para atingir esse objetivo. Então a meta é algo que você deseja realizar, que está ligado à tua missão e à visão de futuro, aquilo que você quer se tornar. Então, a meta vai ter essas questões. E quando eu faço isso, e vocês vão entender mais para frente, até em outras disciplinas, que é importante vocês fazerem isso. Hoje, na nossa disciplina, vocês vão fazer na questão pessoal de vocês. Mas lá na frente, vocês vão desenvolver em um conjunto de disciplinas essas questões para a cooperativa que vocês irão criar aí no projeto integrador. Então, é importante que vocês trabalhem essas questões. Eu queria dar uma luzinha aqui rapidinho. Ô, professora, por favor. O pessoal está comentando aqui a participação. Um alô para a Escola Arco-Íris de Ariquemes, o professor Vilmar, a Escola Alquindar Brasil de Arouca, de Guajará-Mirim, os alunos de Rio Pardo, de Buritis,
também estão ligados na aula. A escola Coronel Jorge Teixeira de Oliveira, em Nova Londrina, de Paraná, com a professora Ana Márcia. Os alunos da escola Bandeirantes, da escola Aurélio Buarque de Holanda, em Espigão do Oeste, da professora Maria Rosa de Oliveira e da professora Liobina. Os alunos de Marechal Rondon Buritis, da professora Diana. Tem muita gente, ó, o pessoal Nova Londrina, de Paraná, alunos da professora Diana também, a escola Paulo Freire, professora Mari, a Ana Carolina, a Vitória, Ana Beatriz, a Marjorie, de Marechal Rondon, também de Buritis, os alunos da escola Tupã, concentradíssimos, fazendo as atividades na sala de aula, e a Jaine, da escola Marechal Rondon de Buritis também. Todos estão aqui, participando, mandando um alôzinho, então eu precisava falar com eles. Ficamos felizes que teve alguns professores pedindo para mandar um alô para outros, porque eles não estavam conseguindo acesso à internet. Então, pelo menos na TV a gente Obrigado fala, né? pela participação de vocês. Gostamos muito, tanto eu quanto a professora Maraí. Ficamos felizes que vocês participaram na nossa aula. Nós contamos e iremos programar a próxima aula para essa participação ser mais ativa também. Então, quero agradecer e mandar um abraço a todos os nossos professores presenciais que estão aí ativos, que estão participando com a gente. A professora Maraí fez uma relação muito grande aí e quero agradecer a atenção de vocês, tanto dos professores quanto dos nossos estudantes que estão atentos à nossa disciplina. Contamos com vocês. O sucesso da nossa disciplina vai depender dessa nossa harmonia, tanto nós, professores presenciais e vocês, estudantes. Contamos com o planejamento de vocês em relação à disciplina. É muito importante que vocês antecipem, que vocês estudem, se planejem para estudar. Professora Maraí, chegamos no final, passou muito rápido, que pena. Mas deixamos um abraço aí a todos vocês e esperamos que vocês tenham uma semana aí muito boa de estudos e nos vemos na próxima aula. Com certeza. Uma boa semana de estudos para vocês.